Casa, doutor Gide, por gentileza, aqui nos estúdios da TV Metropolitano. Boa tarde, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um problema que vem afetando milhares de brasileiros, e é a úlcera. E quem cuida da úlcera, a especialidade é o gastro, e ele vai dar dicas e passar algumas informações sobre essa doença que mata. Se você não cuidar, ela mata. Doutor, o que é úlcera? Zé, novamente um grande prazer estar aqui, prazer nosso. Com vocês. Vamos tentar a garantia de vir essa semana, conseguir dar uma atenção e ajudar os telespectadores nas dúvidas. Né? Então, Clínica News tem o prazer de estar aqui com vocês. Primeiro, já um comentário. A gente costuma sempre colocar que para cada pedaço do corpo tem uma especialidade. Como você disse, quem trata da úlcera é o gastro. Isso não está errado, mas isso também não está completamente certo. Né? Porque a gente tem, por exemplo, a minha especialidade, que é a medicina de família, o médico que cuida do corpo todo, né? Do organismo por inteiro, do ser humano completo, e não só de uma parte dele. Então, muitas vezes, a gente está olhando só para o estômago e a pessoa tem uma outra condição. Por exemplo, o estresse, que o médico às vezes deixa passar batido, porque ele foca exatamente no problema do estômago, e deixa passar alguma outra parte da condição da vida dessa pessoa. Então, por isso que, é lógico, se nós temos um problema que precisa de uma cirurgia, quem vai operar é o gastro. Nós temos lá para oferecer. Agora, para a gente fazer a investigação, esse processo para dar o diagnóstico, muitas vezes um bom clínico geral, um médico de família e comunidade vai conseguir fazer um atendimento, muitas vezes até igual ou melhor do que o especialista da área, entendeu? Acho que isso era importante a gente... É por isso que a gente fala aqui sobre vários aspectos, vários assuntos relacionados ao nosso corpo. Por exemplo, a questão da ortopedia, o coração, os olhos, a boca, o nariz, o ouvido e assim sucessivamente. É isso, doutor? Zé, tem uma curiosidade. Os sistemas de saúde organizados pelo mundo, nós temos assim exemplos, o sistema inglês, canadense, holandês, que são sistemas de referência. Eles funcionam sempre com a primeira consulta, o primeiro atendimento é com o médico de família e comunidade. Depois que ele faz uma triagem geral, um diagnóstico, institui um tratamento, muitas vezes ele resolve. A resolutividade de um médico de família é de 80% a 90%. Quando ele não resolve, aí entram os especialistas. E aqui a gente costuma colocar o carro na frente dos bois. Então tem muito especialista tratando de muita coisa simples, que não precisaria, e às vezes de maneira até agressiva, porque ele tem o conhecimento de coisas mais graves, então acaba sendo um pouco mais agressivo, e quando a gente precisa de um paciente que necessita, ele está ocupado tratando de coisas simples. Então é um sistema que não funciona. Tá? A diferença é o atendimento da Clínica News. O médico da família, ele que entende de todas as especialidades. Eu entendi muito bem, você também. Agora, quando é preciso uma cirurgia de cabeça, uma cirurgia para úlcera, aí vem o especialista. Exatamente. Já tem aí alguém aí? Pronto, eu fiz a pergunta, ele vai pedir para colocar as imagens, para eu poder falar rapidamente de úlcera, daquela maneira que eu sempre tento trazer, né? De uma maneira bem simples. A gente já falou aqui no programa sobre refluxo e sobre gastrite, né? A úlcera, ela é na verdade uma ferida. Qualquer ferida que a gente tem no corpo, ela é uma úlcera. Então nós temos desde as pessoas que têm ferida nas pernas, pessoas que têm ferida na boca, uma afta, por exemplo, é uma úlcera, tá certo? E nós temos a úlcera, como nessa imagem a gente pode ver bem, que ela pode ser a complicação de um quadro de gastrite, né? E como a gente sempre gosta de frisar, quando tem a possibilidade de complicação, pode complicar sim para um câncer, né? E a úlcera, Zé, ela é uma ferida que no caso do estômago ela pode complicar ainda mais, porque ela pode ter uma úlcera perfurada, que é quando a parede do estômago não está só com uma ferida, ela tem uma ferida que ultrapassa de um lado ao outro da parede do estômago. Então aquele suco gástrico, aquele líquido que fica dentro do estômago, ele vaza para dentro da barriga. Então é uma condição bem grave em se tratando de úlcera, né? Ô doutor, eu inclusive eu já frequento sempre o gastro, eu já tive problema de gastrite e úlcera. A gastrite, o sintoma dela é aquele queima, e se não cuidar da gastrite vira úlcera. Exatamente. Uma das complicações possíveis é virar úlcera. Outra complicação possível é virar um câncer de estômago, né? Então o tratamento ele tem que ser bem feito,
bem realizado. O acompanhamento de um paciente que tem a queixa tem que ser bem feito. Então aquela pessoa que tem uma dorzinha na barriga, mas vai deixando, vai tomando muito antiácido, né? Temos vários nomes comerciais de antiácido. Põe aqueles efervescentes, toma um pouquinho, melhora um pouquinho daquela dor e vai levando. Pode ser que não consiga fazer um diagnóstico precoce a ponto de se tratar uma gastrite, ou mesmo de uma úlcera no estágio inicial. E aí quando vai tratar é uma úlcera que perfurou, ou já tem um tumor, que aí é bem mais complicado, né? É importante que qualquer sintoma procure um médico. Não se automedique, porque isso pode ser fatal. Com certeza. A gente até tem aquela imagem que a gente trouxe dos comprimidos, que acabou de passar na tela. Tem muita gente que se medica muito com anti-inflamatório. Tem dor e toma um anti-inflamatório. E como a gente já falou da outra vez aqui, o anti-inflamatório ele é um veneno para o nosso estômago. Para o estômago e para os rins. Os rins demoram um pouco mais para aparecer, quando aparece já é uma insuficiência renal, é o paciente que vai para hemodiálise. E no estômago é aquele que tem gastrite, mais toma remédio, mais gastrite ele tem. São os anti-inflamatórios que fazem um buraco no estômago da pessoa. O povo interagindo no nosso programa Pé Quente pra cá com a primeira pergunta do telespectador. Boa tarde, mais uma vez aqui a minha amiga está dizendo, boa tarde, sou Ana Maria, aqui do sítio Riacho Grande, e tem uma pergunta para o doutor. Tenho úlcera há 3 anos, tudo já fiz para ficar boa. Hoje, tudo que como, sinto muita dor. Será que pode ter crescido de tamanho? Olha, vamos lá, né? Um caso de 3 anos de evolução da doença, né? É lógico que aqui a gente vai dar uma sugestão, né? Uma breve sugestão sabendo do caso, mas nada substitui o exame clínico, tirar a história direitinho, algumas perguntas chaves que a gente faz para o paciente, alguns exames que a gente solicita, mas a grosso modo, sim, pode ter aumentado, viu, Pé Quente? É importante procurar atendimento, porque não é para continuar com sintomatologia de dor. Se você tem uma úlcera, você faz o tratamento, às vezes trata para algumas bactérias que estão no estômago, que é para o H. pylori, você tem medicamentos sintomáticos para tirar a dor causada pela úlcera e pela gastrite, mas não é para ficar com uma dor crônica para sempre não. É bom acompanhar porque pode ter aumentado de tamanho, sim, e pode complicar sim. Muito bem, vou procurar o especialista ou o médico da família para que a senhora tire mais dúvidas e possa tratar a sua úlcera. Tem mais, Pé Quente? Vamos lá. Tem outra, Zé Antônio, que vem aqui do bairro Alta Conceição, Dona Maria Nazaré de Azevedo. Ela diz que o esposo dela tem úlcera e toma muito suco de limão, de laranja. Ela acha que faz mal e também quer saber se realmente pode comer coisa pimentada. Que eu disse que podia, mas eu não sei, né? É uma brincadeira aí, eu não sei, né? A gente queria torar no mês se podia comer pimenta para tratar a úlcera, doutor. Na verdade, todos os alimentos condimentados, né, e muito daqueles alimentos industrializados, aquelas comidas que vêm num pacotinho, então você vai ter o tempero do macarrão instantâneo, por exemplo, aquele envelopinho, tudo aquilo é muito condimentado. Ketchup, maionese, mostarda, todos esses molhos, né, e inclusive a pimenta, também é um caso bem clássico, eles vão irritar a parede do estômago. Né? Então eles podem complicar a gastrite, a inflamação na parede do estômago, e se tiver uma úlcera eles podem piorar também da úlcera. Então a alimentação tem que fugir dos alimentos industrializados e dos condimentados. Já o suco de fruta não é exatamente um consenso. Tem paciente que toma suco de fruta e fica bem. Tem paciente que toma fruta um pouco mais ácida, um abacaxi, não precisa nem ser limão e laranja, e já sente o problema. Então é aquela ideia, se a pessoa está conseguindo comer e está se sentindo bem com aquilo, não está causando dor, provavelmente não está ofendendo o organismo dela, né? Porque é um suco de uma fruta natural. Agora, se tiver comendo, pode acontecer por ser ácido, do corpo não está conseguindo. Aí retira-se também os alimentos, as frutas, né, as frutas mais ácidas. Doutor Gini Vilarinho é o entrevistado de hoje, o médico na sua casa, Rota 190, na trilha da Polícia Pé Quente. Mais uma pergunta aqui para o doutor. Veio outra aqui lá do bairro Monte Olímpio. Minha esposa tem refluxo. Ela procurou um médico, mas ele não passou nenhuma medicação. Qual as comidas que ela pode comer? E o nome dela é Verinha. Ok, obrigado pela pergunta também, muito contente aqui, viu, com a repercussão de poder ajudar o pessoal em casa. O médico não ter passado um tratamento medicamentoso não quer dizer que está errado, né? Na verdade, muitas vezes a gente tem algumas medidas que vêm antes dos medicamentos e geralmente essas medidas elas promovem a cura.
muitas vezes a gente passa o medicamento e ele não promove a cura. Ele vai ser só um sintomático, ele tira o sintoma, né? Um exemplo que eu dei para quem tinha refluxo, que é o caso da Verinha, né? Foi aquela ideia de colocar um tijolo embaixo do pé da cama, da cabeceira da cama, lembram? Que vai dar aquela inclinação de 10 a 15 graus e às vezes é o suficiente para quem sofre de refluxo não sofrer à noite, que aquela pequena elevação da cama reduz um pouquinho. E as comidas, pé quente, para a gente falar para a Verinha, é basicamente isso, os alimentos condimentados, os alimentos industrializados, eles são venenosos, né? Alimentos às vezes muito gordurosos, se a pessoa está numa fase mais aguda, também é bom segurar um pouquinho, porque é um alimento que demora mais tempo para a digestão, ele fica mais tempo no estômago, então é como se o estômago estivesse trabalhando muito. Então se puder fazer a refeição um pouquinho menor, para não dilatar tanto o estômago, talvez não comer o líquido junto com a comida, o horário da última refeição, não ser muito próximo da hora de deitar, né, para dar um tempinho da digestão funcionar melhor. Mas isso tudo falando para quem tem problema de estômago. Para quem não tem, a conversa é um pouquinho diferente. Muito bem, e é bom você ir ao médico porque tem uma série de itens, né? A questão da alimentação, a questão de como você, o espaço para jantar e se deitar, a forma como você deve se medicar. Tudo isso é importante você visitar o médico. Pois não, Pequeno, tem mais outra pergunta? Tem mais uma e o cidadão está perguntando aqui, outra pergunta, não é do assunto aqui, está perguntando aqui. Boa tarde, Zé. Qual o sinal do câncer de próstata? Uma pergunta aqui, o doutor já falou sobre esse assunto. E tem outra aqui, dona Maria das Mercedes, que mora na Alameda dos Cajueiras, que tem problema de boqueira, né? E tem dor no estômago. Isso é sinal de úlcera? Vamos lá. A boqueira, geralmente, ela é um problema que a gente já conversou aqui também, que é um fungo, né? Geralmente, ela é uma lesão por candidíase oral, né? A boqueira. Ela tem a boqueira, o que mais que foi que a gente falou? A boqueira aí... Não, a boqueira, outra pergunta foi a questão da próstata. Não, mas ela tinha, são dois sintomas, né? Queria saber se era relacionado à úlcera. A boqueira e a úlcera não tem relação, então provavelmente não está relacionado, né? E a questão da próstata, a gente já conversou aqui, eu posso trazer, se for do interesse, né, da produção, interesse dos telespectadores, a gente traz novamente o tema da próstata, porque é muito prevalente, é muito comum e infelizmente é um problema que as pessoas tratam muito errado. Tem muita gente fazendo exame de sangue e exame de toque retal que não deveria fazer, mas aí eu explico numa outra oportunidade. Olha, daqui a pouco no programa, ex-presidiário é morto a tiros lá no bairro Aeroporto, homicídio número 63. Daqui a pouco eu vou mostrar essa matéria aqui no programa Rota 190. Mais uma pergunta, Pequeno, só uma para a gente encerrar? Vai encerrar? Vamos lá. Aqui tem um aqui, boa tarde. Sou Catiana e eu tenho gastrite nervosa, sinto muita queima. É normal? Vamos lá, como a gente tinha dito, né? Nem sempre a gente entende o ser humano olhando ele só em pedaços, né? Se a gente for olhar o estômago dela, provavelmente a gente vai identificar a doença e não vai encontrar a causa, né? Isso é comum, por isso que quando a gente vai fazer um atendimento em saúde, a gente tem que fazer um atendimento de maneira integral, cuidar do ser humano por completo, porque o problema dela é o estresse psicológico. Quando a gente está sob estresse, e o estresse nem sempre ele é patológico, ele é uma doença, tem pessoas que vivem estressadas. Vamos supor aqui um piloto de Fórmula 1. Ele vive estressado, ele vive pilotando a 300 km por hora, né? Correndo risco de muita coisa, entre tantas outras profissões. Mas o estresse que causa a doença, ele vai interferir em muitos dos nossos hormônios. E alguns desses hormônios são protetores do corpo, né? Então a pessoa que tem o estresse, ela pode ter uma gastrite devido a esse desequilíbrio patológico do estresse. Então dizer que é normal? Não, é uma causa possível da gastrite, pode inclusive evoluir para uma úlcera, mas não é normal, precisa cuidar. E para cuidar do estômago, nesse caso, vai ter que cuidar da cabeça. Então a gente também tem psicólogos lá capacitados para ajudar a cuidar do psicológico. Bom, doutor, queremos agradecer a presença do senhor aqui no programa e me fala um pouco aí da Clínica News, o atendimento, o endereço, por gentileza. Vamos lá, Clínica News... a gente atende com horário marcado, a pessoa pode ligar, tem o número do WhatsApp, liga e vai agendar a consulta. Pode chegar também sem agendar, nós estamos lá sempre, minimamente um médico de família vai estar à disposição lá esperando para fazer o atendimento. Temos os exames de sangue, fezes, urina, exames de imagem, ressonância, tomografia, raio-x, mamografia. Temos
odontólogos lá também, trabalho de prótese, limpeza, aparelho ortodôntico. E o que a gente fala muito da Clínica News é qualidade em primeiro lugar. Eu vim de longe, vim de São Paulo até aqui correr atrás de um sonho, junto com o Flávio Massad, da Odonto News, e nossa palavra de acordar todo dia e pensar o que nós vamos fazer na nossa clínica é qualidade. E sem esquecer que é acessível, né? Então, assim, é qualidade e não é inacessível. Preço muito bom, viu, gente? Questão de ética, mas o melhor preço de Mossoró, Clínica News, fica ali na Rio Branco, onde funcionou a Uniped. Inclusive, um telespectador já conversava com a gente hoje, se a próxima vinda do senhor aqui a gente falar sobre o coração. Tá certo, doutor? Pode ser, uma ótima. Muito obrigado. Alcimar está dizendo que tem gastrite e se ele pode usar alho in natura. Alho. O alho, ele vai mais ou menos naquela explicação que eu falei sobre as frutas cítricas, né? As frutas um pouco ácidas. Para algumas pessoas o alho vai ser extremamente indigesto. A pessoa vai comer o alho e vai ficar o dia inteiro relembrando, como é um pimentão para algumas outras pessoas. Mas aí vai muito de um caso para outro. Não tem uma contraindicação absoluta de assim, não coma alho se você tem gastrite. Você pode tentar em pequena quantidade e ver como você reage. Então o alho dá para aceitar, assim, depende de como ele reage. Muito obrigado, doutor.